O Lembrador, cinematograficamente apresenta Desmundo, um filme incrível sobre o Brasil colonial. Desmundo é um filme histórico produzido no Brasil sob a direção de Alain Fresnot. A produção cinematográfica tem duração de 100 minutos e foi lançada em 2003. A obra é uma adaptação cinematográfica do romance Desmundo, de Ana Miranda. Em consideração ao significado cultural do título que dá nome à obra, Gustavo Batista Grégio e Sandra de Cássia Araújo Pellegrini explicam que o título do filme faz alusão a um não-mundo, ou fim de mundo, um lugar de barbárie, sem leis, onde todos os indivíduos, sobretudo as mulheres, são exploradas, subjugadas e marginalizadas. O roteiro dialoga intimamente com a história brasileira e o cotidiano colonial do século XVI. O desenvolvimento do enredo do filme apresenta uma narrativa capaz de mostrar a multiplicidade cultural e linguística da época. Como havia uma vasta gama de grupos indígenas, é possível que houvesse distinção lexical em suas formas de se comunicar, hábitos e costumes desses povos. O desenrolar do enredo, as imagens veiculadas, os sons produzidos e, principalmente, as linguagens orais utilizadas em Desmundo permitem a construção de indagações sobre diferentes eixos temáticos que permeiam o panorama cultural do período colonial. O próprio título do filme reflete a pluralidade conflituosa do universo linguístico presente no século XVI, no Brasil, posto que falta a muitas personagens, mas principalmente a Oribela, um termo para expressar o que é aquela nova terra, o que sente nela e por ela quando vê que seu destino tomou um desrumo. O filme inicia-se com a chegada da caravela vinda de Portugal, trazendo um grupo de órfãs para os casamentos arranjados com os colonos. Esses casamentos serviriam como esquema de controle social para evitar a expansão da mestiçagem na colônia. A imposição de uma raça pura fazia parte do projeto de colonização do Brasil, e para isso, o Estado português, com o apoio da Igreja, começou a realizar matrimônios brancos e cristãos. As mulheres que habitavam a colônia eram índias e negras escravizadas. Por isso, a alternativa encontrada pelos padres foi pedir que o Estado português enviasse mulheres de Portugal. A intenção era estabelecer o controle social, impedindo a união entre colonos cristãos com as índias ou as negras. Para os europeus, os índios e os negros eram sujeitos desviados da fé e das leis de Deus. Por isso, essas pessoas não serviam de modelo para a formação de novas famílias. O filme em estudo ambienta o século XVI, fazendo uma revisitação histórica no período colonial, momento em que o Brasil já estava sob domínio português. O longa-metragem tem seu começo num fragmento da carta enviada pelo padre Manuel da Nóbrega ao rei Dom João em 1552. Na epístola, o religioso relata as características do Brasil e especificidades dos nativos. O padre jesuíta também menciona na carta que os habitantes das terras brasileiras tinham hábitos que desviavam muito dos anseios lusitanos e justifica a necessidade de mulheres brancas para a implantação da ordem social por meio de casamentos brancos pautados no catolicismo. No fragmento, Manuel da Nóbrega diz ao rei de Portugal: Já que escrevi a vossa alteza a falta que nesta terra há de mulheres, com quem os homens casem e vivam em serviço de nosso Senhor, apartados dos pecados em que agora vivem, mande vossa alteza muitas órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são desejadas as mulheres brancas cá, que quaisquer farão cá muito bem a terra, e elas se ganharão, e os homens de cá apartar-se-ão do pecado. Como se observa nas palavras do padre, qualquer mulher, independente de sua conduta, serviria. O importante é que elas fossem portuguesas e brancas. O Estado português cuidou de atender ao pedido do padre, enviando-lhes as órfãs. O preconceito do religioso para com as índias e as negras
é percebido com clareza nesse trecho da carta. Em seu discurso, Nóbrega evidencia o ideal de sociedade marcado pela raça pura. Isso revela que a união entre os colonos e as mulheres nativas do Brasil não era vista com bons olhos.